Vamos falar agora sobre retentores, dando sequência no nosso curso, né? Esse e-book é a introdução sobre retentores de contato. Aqui a gente vai entender um pouquinho sobre os modelos e os dados técnicos que tem. E, como de praxe, né? Querendo mais informação mais específica, acesse o nosso aplicativo. Basta clicar no link aqui da apostila que vai ser entregue a vocês. Retentor tem por função vedar, reter, né? O lubrificante dentro do rolamento ou da caixa de engrenagem e proteger contra a entrada de contaminantes externos. Tudo que for externo que tentar entrar para dentro do conjunto, a função do retentor é essa. Provavelmente você está aplicando o retentor da maneira errada. E isso a gente vai entender aqui nesse e-book. Os componentes de um retentor. Aqui a gente listou, né? Um a um, são os componentes básicos. E aqui um pouquinho mais detalhado. O nome de cada um, por exemplo, 1C, ângulo de óleo. 1D, região de cobertura da mola. 4B, chanfro da borda. Então a gente tentou detalhar bem para agregar mais conhecimento. A gente não precisa ler tudo porque vai estar disponível na apostila. A função do retentor. Função do retentor, como a gente falou, né? É que ele possa fazer a proteção quanto à entrada de contaminante. Quando acontece isso daqui, que a gente viu no vídeo, o contaminante entra, o rolamento entra em colapso. A temperatura vai subindo ao longo do tempo, lógico, não é algo instantâneo. Tem a penetração do contaminante, a temperatura sobe e o rolamento quebra. Então, quando se tem um retentor bem especificado, um retentor que não esteja danificado, existe a projeção de contaminante externa, porém o retentor ele mantém o rolamento protegido, mantendo que ele opere dentro da temperatura adequada e livre de impureza que possa gerar a quebra dele. 4 fatores para se considerar ao especificar um retentor. O primeiro fator é verificar se o retentor é um retentor de contato, sem contato ou combinado. Por que eu digo isso? Você tem um equipamento que é altíssima rotação, você vai colocar um retentor de contato, provavelmente ou ele vai danificar o seu retentor ou vai danificar o seu eixo. Então o primeiro passo é saber isso. Se é um retentor de contato ou se é um retentor sem contato. Se for um retentor combinado, aí vai ser algo muito específico de acordo com a sua aplicação. Segundo passo, velocidade periférica do eixo. A gente vai ver mais para frente aqui que cada tipo de retentor tem uma tolerância de velocidade específica para ele estar trabalhando. Se você aplicar um retentor na velocidade acima do que ele é projetado, você vai ter danos ao seu retentor também. Então, o segundo fator é a gente conhecer a velocidade periférica do eixo. Aqui na apostila, basta clicar aqui no link, está aparecendo aqui o link, que vocês vão aprender como calcular a velocidade periférica. É muito simples. Terceiro, tipo de lubrificante. Se é óleo, se é graxa. Muitas vezes você vai encontrar aí, o fornecedor ele vai especificar um mancal, você cadastrou tudo certinho como sendo um mancal para óleo, chegando ele vai ter um retentor para graxa. Nesse caso, ele pode até vir atender, pode até dar certo, você conseguir aplicar, mas na maioria das vezes costuma ter vazamento, ter fuga, aí você tem retrabalho de ter que desmontar tudo de novo e colocar um retentor correto. Então é importante já verificar isso antes. E dentro da sua planta, verificar os retentores que já estão em operação para saber se são os retentores corretos para o lubrificante correto. E o quarto fator, temperatura de operação. A gente vê muito a questão de se colocar um retentor que é até 100 graus para rodar dentro do equipamento que às vezes sofre a temperatura externa de 120, 160 graus. Então, é importante estar verificando isso. Além de verificar os retentores que estão vindo, é importante verificar os retentores que já estão instalados. Às vezes você está tendo problema na sua planta, com vazamento de óleo, excesso de contaminação de rolamento, de mancais.
Simples especificamente porque o retentor está especificado incorreto. E às vezes já está rodando ali tem 1 ano, 2 anos, e ninguém se atentou para esse detalhe. Então vale a pena dar uma revisada nos seus retentores. Aqui a gente trouxe um exemplo, voltando aqui, né? Sobre esse primeiro fator, que é o que a gente considera o mais importante. Verificar se o retentor é de contato, sem contato ou combinado. Um retentor de contato, quando ele gira, quando o eixo gira, ele sempre mantém contato na mesma região do eixo. Então, se esse eixo não tiver um tratamento, se ele não for um eixo mais endurecido, esse local do contato aqui do retentor vai sofrer um desgaste, vai gerar um canal e futuramente vai gerar o vazamento de óleo conforme dessa foto aqui. Então é importante a gente entender o porquê do retentor que a gente está aplicando e qual tipo de retentor ideal que a gente tem que aplicar para cada situação. Nesse caso aqui, um retentor de contato para alta rotação para um redutor, você vai ter o dano no eixo e logo vai ter o vazamento de óleo. Uma vez que começou a vazar óleo, você não tem muito o que fazer. Você pode colocar alguns dispositivos, tentar controlar o nível de óleo e tal, mas já começou a vazar, você meio que perdeu a função. Então é importante estar observando isso daí. E o ideal é que consiga identificar isso antes do vazamento. Antes de iniciar o vazamento, você pode tentar identificar se o retentor que está aplicado ali no seu redutor ou no seu mancal de rolamento é o correto. Aqui a gente vai falar sobre os tipos de retentores, né? Aqui é o tipo TC, tira de feltro, indicada para trabalhar em ambiente não agressivo. A lubrificação é graxa, velocidade periférica até 4 metros por segundo. Temperatura entre menos 40 graus a 100 graus Celsius. E o desalinhamento permitido, 0,5 graus, ou seja, quase 0,000 de desalinhamento que ele tolera. É muito pouco. Muito pouco. Então, montou o retentor no mancal, montou o retentor no redutor, fica atento à questão do alinhamento. O retentor pode ser novo, seu equipamento pode operar 24 horas, 48 horas, começar a vazar. Quando se for avaliar, está perdendo na questão do alinhamento. Então, capricha no alinhamento, principalmente se for mancal. O redutor normalmente é mais difícil ficar desalinhado. Agora, mancal de rolamento, principalmente, costuma ser montado desalinhado. Em alguns casos é montado de qualquer jeito. Então, o alinhamento ele tem que ser o mais preciso possível. E aqui um detalhezinho para esse retentor. A tira de feltro deve ser embebida em óleo aquecido entre 80 a 85 graus antes de ser montada. Você não precisa necessariamente aquecer a 80, 85 graus para manusear isso, tal, desde que você consiga passar uma camada de óleo internamente ali no retentor antes de montar e passar no eixo também, para esse primeiro contato seco ele não existir. Então você passa ali o óleo, a graxa, você já mata esse primeiro atrito, já evita esse primeiro dano na cobertura do retentor. Aqui a gente tem outro tipo de retentor, TC, TSNA, tira de feltro, acondicionado e anel de alumínio bipartido, indicada para trabalho em ambiente não agressivo. Ele é bem parecido com o outro retentor, ele só tem esse detalhezinho aqui da mola, não sei se vocês estão conseguindo ver, tem um detalhezinho da mola ali, que ajuda a dar mais aderência ao eixo, e ele tem mais um reforço interno aqui por fora da tira. Aqui é um exemplo bom. A gente tem um retentor tipo TG, é um retentor de borracha nitrílica, com lábio duplo. A velocidade periférica é até 4 metros por segundo e já suporta o desalinhamento de 1 grau. E aqui embaixo a gente tem um retentor tipo TA, onde a velocidade periférica é até 12 metros por segundo. E ele já veda graxa ou óleo. Então, ou seja, esse retentor aqui, ele não serve para essa aplicação aqui.
Ah, mas por quê? Porque essa daqui eu tenho uma velocidade maior. Então logo eu teria um desgaste mais acentuado desse outro retentor. Então são detalhezinhos que a gente precisa estar ligado. Aqui é só um extra. Para quem já conhece o nosso aplicativo, pela apostila você consegue acessar. No aplicativo a gente colocou mais de 15 tipos de retentores e colocamos informações detalhadas, como a descrição, a lubrificação, velocidade periférica, características especiais e as dicas de montagem, como manter bem o retentor. Então, se quiser acessar o nosso aplicativo, basta clicar no link. Clica no link, já vai ser redirecionado direto para a sua loja de aplicativos. Você vai poder ter acesso ao aplicativo, tá bom? Muito obrigado, a gente encerra aqui mais uma aula. Até a próxima.